Clara sentia o peso do mundo em seus ombros, cada conta atrasada, cada notificação de despejo, um eco gélido em sua pequena sala. O desespero não era um visitante, mas um habitante permanente. Uma sombra que a seguia por todos os cômodos, sufocando-a. Ela precisava de um emprego, e precisava dele para ontem, antes que a vida a engolisse completamente. Apesar da situação calamitosa, Clara possuía uma resiliência inabalável, um fogo que, embora por vezes bruxuleante, nunca se apagava. No entanto, havia uma cicatriz profunda em sua alma, uma ferida ainda aberta de uma traição que redefinira sua existência. Daniel. O nome era um sussurro doloroso, um lembrete constante do amor que a havia elevado aos céus e depois a atirara no abismo mais profundo. As memórias eram fragmentos de um espelho quebrado, risadas compartilhadas, promessas sussurradas sob a luz da lua, e a imagem final, cruel e indelével, dele nos braços de outra mulher. Aquele momento a havia transformado, deixando-a com uma desconfiança arraigada e um coração guardado a 7 chaves. Em meio à caça frenética por qualquer oportunidade, um anúncio em um jornal de classificados chamou sua atenção. Babá, remuneração excelente, requer discrição absoluta. As palavras eram um paradoxo. O salário era tentadoramente alto, um bote salva-vidas em seu mar de dívidas, mas a exigência de discrição soava estranha, quase sinistra. Uma hesitação natural a invadiu. Sua intuição gritava cautela, mas a urgência de suas necessidades financeiras era um clamor mais alto, ensurdecedor. Com um suspiro pesado, Clara ignorou o pressentimento e discou o número. Não tinha mais nada a perder, pensou. A entrevista foi breve e impessoal, conduzida por uma mulher austera, de voz monótona, que se apresentou apenas como Sra. Helena, a governanta. Ela mal a olhou nos olhos, focada apenas em suas qualificações e disponibilidade imediata. Clara aceitou a vaga, a mente nublada pela promessa de estabilidade, mas o estranho pressentimento ainda a acompanhava como uma sombra. A chegada à mansão foi um choque. Imponente, colossal, com jardins impecavelmente cuidados que se estendiam até onde a vista alcançava. Era o tipo de lugar que Clara só vira em filmes. A senhora Helena a recebeu com a mesma frieza, conduzindo-a por corredores suntuosos, mas desprovidos de calor. Finalmente, chegaram a um quarto infantil. Lá, sentada no chão, brincando silenciosamente com bonecas, estava Sofia, uma menina de olhos grandes e mareados, cabelos castanhos claros e um semblante de doçura e melancolia. A ausência de um sorriso no rosto infantil partiu o coração de Clara instantaneamente. Esta é Sofia, disse a governanta sem emoção. Seu pai está em uma viagem de negócios. Clara ajoelhou-se, estendendo a mão. Oi, Sofia, eu sou a Clara. A menina olhou-a com curiosidade e um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Naquele instante, uma conexão imediata, um sentimento de carinho e proteção floresceu no peito de Clara. Sofia parecia tão carente, tão sozinha naquele universo de luxo. Nos dias seguintes, Clara e Sofia tornaram-se inseparáveis. A menina florescia sob a atenção e o afeto de Clara, e o sorriso, antes raro, agora iluminava seu rosto com mais frequência. A governanta mantinha um silêncio sepulcral sobre o pai de Sofia, apenas repetindo que ele estava muito ocupado. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto de Sofia, Clara notou um pequeno porta-retratos virado na mesa de cabeceira. Curiosa, ela o pegou. A imagem mostrava um homem sorrindo, um sorriso que ela conhecia tão bem que a assombrava em seus sonhos e pesadelos. Seu coração parou. O porta-retratos caiu de suas mãos, o vidro estilhaçando no chão. A foto era de Daniel. A ficha caiu, lenta e dolorosamente, como um golpe brutal. Sofia, a menina doce e carente que ela estava aprendendo a amar, era filha de Daniel,
O antigo amor, o homem que a havia traído e destruído. Como Clara reagiria a essa descoberta devastadora? O destino, com sua ironia cruel, havia tecido uma teia intrincada, unindo-a novamente ao seu passado mais doloroso, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. A revelação atingiu Clara como um raio, estilhaçando a frágil paz que ela havia começado a construir. O turbilhão de emoções era avassalador. Choque, incredulidade, uma raiva antiga que borbulhava do fundo de sua alma e uma mágoa que parecia fresca como no dia em que Daniel partira. Mas, estranhamente, em meio a todo esse caos, havia uma atração irresistível por Sofia, a pequena criatura inocente que, sem culpa, era o elo mais doloroso com seu passado. Como poderia ela fugir agora? O emprego era sua única salvação financeira. E Sofia... Sofia havia se aninhado em seu coração de uma forma que ela não esperava. A luta interna era excruciante. Seu instinto primário era correr, desaparecer, apagar-se da vida de Daniel e de tudo que o envolvia. No entanto, a imagem dos olhos mareados de Sofia, o sorriso que ela havia conseguido arrancar da menina, a necessidade de estabilidade que seu emprego proporcionava, tudo a prendia ali. As lembranças dolorosas da traição de Daniel inundaram sua mente. As promessas sussurradas, os planos para um futuro juntos, tudo desfeito em pedaços por uma mentira cruel. A dor era quase física, um nó no estômago que se recusava a afrouxar. A inevitabilidade do reencontro com Daniel pairava no ar como uma nuvem de tempestade. E ele aconteceu. Uma tarde, enquanto Clara lia uma história para Sofia no jardim, a porta da mansão se abriu, e lá estava ele. Daniel. Os cabelos um pouco mais grisalhos nas têmporas, o semblante mais cansado, mas os olhos... Aqueles olhos que um dia a haviam enfeitiçado, agora se arregalaram em choque e incredulidade ao vê-la ali, com Sofia no colo. Por um momento, o mundo pareceu parar. O silêncio foi quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Clara. A voz dele saiu como um sussurro rouco, quase um lamento. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Respirou fundo, tentando manter a compostura. Daniel, ela respondeu, com a voz tão fria quanto o gelo. Ele tentou disfarçar o desconforto, um leve rubor colorindo suas maçãs do rosto, mas a surpresa e a tensão entre eles eram palpáveis. Sofia, sentindo a mudança na atmosfera, apertou-se mais contra Clara, olhando de um para o outro com uma curiosidade infantil. Nos dias que se seguiram, a presença de Daniel na mansão adicionou uma nova camada de complexidade à vida de Clara. Ela observava a interação entre pai e filha, ou a falta dela. Sofia, apesar de ter um pai presente, parecia carregar uma solidão profunda, uma ausência paterna que o luxo não preenchia. Daniel parecia distante, imerso em seus próprios pensamentos, e a comunicação com a filha era mínima, quase protocolar. Enquanto isso, o laço de Clara com Sofia se aprofundava a cada dia. A menina confiava nela, contava seus pequenos segredos, buscava seu abraço. Clara via em Sofia uma pureza que a comovia, mas também notava qualidades que remetiam inegavelmente a Daniel. A forma como ela franzia a testa em concentração, o brilho divertido em seus olhos quando aprontava algo. Cada semelhança era uma pontada no coração de Clara, intensificando a dor de um passado que ela tentava desesperadamente esquecer. Era como se a cada dia, através de Sofia, Daniel se fizesse presente em sua vida de uma forma inescapável. Clara não era tola. A frieza de Daniel, sua relutância em falar sobre a mãe de Sofia, os olhares esquivos da governanta quando o assunto surgia, tudo indicava que havia algo mais. Daniel estava escondendo algo. Pistas sutis começaram a surgir. Uma fotografia antiga em uma gaveta trancada, um nome mencionado inadvertidamente pela governanta que rapidamente foi silenciado. A história que Daniel apresentava era incompleta, cheia de lacunas.
Clara sentia que a verdade sobre a mãe de Sofia e o passado de Daniel era muito mais complexa e dolorosa do que ele deixava transparecer. Qual era o segredo que Daniel guardava tão ferrenhamente? E como essa revelação afetaria não apenas a vida de Clara, mas também a de Sofia? A resposta parecia estar à espreita, pronta para desvendar um novo capítulo de dor e talvez de redenção. As interações entre Clara e Daniel se tornaram um balé estranho de olhares furtivos e palavras carregadas de ambiguidade. Na superfície, mantinham uma polidez forçada, mas sob o verniz da civilidade, uma tensão palpável flutuava no ar. Daniel, por vezes, tentava se aproximar, com um comentário casual sobre o dia de Sofia ou um pedido de opinião sobre algo trivial. Clara, no entanto, erguia uma barreira invisível, respondendo com concisão e frieza, cada palavra um lembrete silencioso da traição que ainda a assombrava. Ela não podia esquecer a dor, o abandono, as promessas quebradas que um dia formaram a base de seu mundo. Sofia, com a inocência inerente à infância, era a ponte involuntária entre eles. Ela buscava o colo de Clara, a mão de Daniel, e muitas vezes tentava envolvê-los em suas brincadeiras. Mamãe Clara e papai Daniel, vamos construir um castelo de travesseiros? Pedia ela, sem saber a ferida que reabria a cada vez que unia seus nomes. Clara sentia um aperto no peito, uma mistura de carinho pela menina e uma mágoa renovada pela impossibilidade daquela imagem idílica. Impulsionada por uma necessidade crescente de entender a verdade, Clara começou sua própria investigação silenciosa. A casa de Daniel era um labirinto de memórias, e ela, a cuidadora de Sofia, tinha acesso a quase todos os recantos. Enquanto Sofia dormia ou brincava no jardim, Clara vasculhava discretamente o escritório de Daniel, gavetas de cômodas, caixas empoeiradas no sótão. Não procurava por vingança, mas por respostas que pudessem acalmar a tempestade em sua alma. Foi no fundo de uma gaveta esquecida, em meio a documentos antigos e cartas amareladas, que Clara encontrou um pequeno álbum de fotos. Páginas desbotadas revelavam um Daniel mais jovem, com um sorriso vibrante, ao lado de uma mulher de beleza delicada e olhos expressivos. Ela era a mãe de Sofia. Mas o que chocou Clara não foram as fotos em si, mas a datação de algumas delas. Havia imagens da mulher grávida, de Sofia recém-nascida, datadas de um período em que Daniel ainda estava com Clara. A percepção atingiu-a como um raio. A história que Daniel contara sobre a mãe de Sofia, uma doença repentina que a levou logo após o nascimento, parecia não se encaixar perfeitamente com aquelas datas. Havia uma lacuna, uma distorção temporal que sugeria uma verdade mais complexa. Aquele dia marcou o início de uma mudança sutil no comportamento de Daniel. Talvez sentindo a barreira de Clara se tornar impenetrável, ou talvez movido por uma culpa crescente, ele começou a demonstrar um arrependimento genuíno. Seus olhos, antes distantes, agora carregavam um peso, uma tristeza que Clara reconhecia. Ele contava histórias sobre Sofia, sobre a solidão que sentia, sobre as dificuldades de criar uma criança sem a mãe. Em momentos de vulnerabilidade, ele deixava transparecer a própria dor, mostrando a Clara que ele também havia sofrido, que a vida não o poupara das suas próprias provações. Clara observava, sua mágoa lutando contra uma nascente compaixão. Era possível que Daniel não fosse apenas o vilão de sua história, mas também uma vítima das circunstâncias? A linha entre perdoar e manter a mágoa se tornava cada vez mais tênue. A gota d'água veio durante um jantar, quando Daniel, após algumas taças de vinho, tentou justificar seu passado com meias-verdades. Clara, com o álbum de fotos ainda fresco em sua memória, não aguentou mais. Daniel, ela começou, a voz firme. Eu sei que você esconde algo. As datas não batem. As fotos que encontrei, elas contam uma história diferente da sua. Eu mereço a verdade. Sofia merece a verdade. Daniel empalideceu, o copo de vinho quase escorregando de suas mãos. Ele estava encurralado. Seus olhos encontraram os de Clara, repletos de uma mistura de desafio e súplica. Ele relutou.
um conflito interno visível em seu rosto. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Daniel finalmente revelaria a verdade por trás da mãe de Sofia e daquela traição que a atormentava há anos. A tensão pairava no ar, tão densa que quase podia ser tocada. Daniel respirou fundo, os ombros caindo como se um fardo invisível tivesse se tornado pesado demais para suportar. A verdade, há tanto tempo enterrada sob camadas de culpa e segredo, estava prestes a vir à tona. Ele olhou para Clara, seus olhos suplicando por compreensão antes mesmo de as palavras serem pronunciadas. Era o momento de desvelar a complexa teia de eventos que o levara a tomar as decisões mais difíceis de sua vida. Clara, a mãe de Sofia. Ela se chamava Helena. Daniel começou, a voz rouca. Nós nos conhecemos na faculdade, muito antes de você. Éramos amigos, apenas isso. Ela sempre foi frágil, com uma condição cardíaca rara que os médicos disseram que a impediria de ter filhos. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Mas um dia, ela me procurou desesperada. Os médicos disseram que ela tinha pouco tempo de vida, meses, talvez um ano. E seu único desejo era ter um filho, deixar algo dela no mundo. Ela me pediu para ser o pai. Clara ouvia, o choque substituindo gradualmente a raiva. A história que emergia não era de traição vulgar, mas de uma tragédia disfarçada. Daniel continuou, explicando o dilema moral que enfrentou. Eu te amava, Clara, mas não pude dizer não a uma mulher que estava morrendo e que só queria realizar um último sonho. Foi uma inseminação artificial, Clara. Não houve intimidade. Eu prometi a ela que cuidaria de Sofia, que seria pai para essa criança que ela tanto desejava. E ela pediu segredo. Não queria que a notícia de sua doença terminal se espalhasse, nem o fardo que colocaria nos outros. Ele explicou que, após a concepção, a saúde de Helena deteriorou-se rapidamente. Ela viveu apenas o suficiente para ver Sofia nascer. As datas que você viu, Clara, são do período em que eu estava tentando lidar com tudo isso. Eu estava com você, sim, mas vivendo um pesadelo particular. Não queria te arrastar para a dor de Helena, nem para a minha própria. Fui covarde, eu sei. Devia ter sido honesto, mas pensei que estava te protegendo, e a Helena e a Sofia. O impacto da confissão de Daniel atingiu Clara com força. A mágoa persistente começou a se desintegrar, dando lugar a uma compreensão dolorosa. Daniel não era o vilão inescrupuloso que ela havia imaginado, mas um homem encurralado por circunstâncias desesperadoras, forçado a fazer escolhas impossíveis. A traição não era um ato de maldade, mas um sacrifício, um fardo que ele carregou sozinho. A raiva deu lugar a uma compaixão profunda. Ele também havia sido uma vítima. No entanto, uma ponta de desconfiança ainda persistia em Clara. Algo na governanta, a senhora Elara, sempre a incomodou. Seu olhar frio, suas palavras por vezes carregadas de um tom estranho. Lembrou-se de como a senhora Elara parecia sempre estar por perto quando Daniel e Clara estavam discutindo, ou como ela sutilmente desviava o assunto quando Clara perguntava detalhes sobre a mãe de Sofia. Aquelas pistas sutis que ela havia ignorado antes, agora se encaixavam. E a senhora Elara? Clara perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Daniel franziu a testa, confuso. O que tem ela? Ela sempre me pareceu estranha. Clara continuou, a intuição aguçada. Sempre presente, sempre observando. E as coisas que ela dizia sobre você e sobre a mãe de Sofia, algumas delas não se encaixam com o que você acabou de me contar. Daniel a olhou e um lampejo de reconhecimento acendeu em seus olhos. Ele também havia notado a estranha possessividade da governanta, sua aversão a qualquer mulher que se aproximasse dele. Uma memória antiga ressurgiu. A senhora Elara sempre teve uma admiração quase obsessiva por sua família e por ele. Ela havia trabalhado para a família de Daniel por décadas. O medo de perdê-lo, de ser substituída, poderia ter a levado a atos extremos. Unindo as peças,
Daniel e Clara perceberam a terrível verdade. A senhora Elara, motivada por ciúmes e um desejo doentio de manter Daniel sob seu controle, havia manipulado a situação. Ela plantara desinformação, distorcendo os fatos, alimentando a mágoa de Clara e a culpa de Daniel. Ela havia sido a verdadeira arquiteta da separação deles, uma vingança silenciosa e cruel. As evidências eram escassas, mas a verdade em seus corações era irrefutável. Eles precisavam de provas, de algo concreto para desmascarar a governanta e libertar-se dessa teia de mentiras. Mas como? A urgência de desmascarar a senhora Elara se impôs sobre qualquer outra emoção. Clara e Daniel, agora aliados por uma compreensão mútua e uma nova perspectiva sobre o passado, sabiam que não podiam simplesmente confrontá-la sem provas irrefutáveis. A governanta era astuta e, sem dúvida, negaria tudo, torcendo a verdade a seu favor. Eles precisavam de um plano, algo que a encurralasse, que a fizesse revelar suas próprias artimanhas. Nos dias seguintes, a mansão tornou-se um palco de uma peça meticulosamente ensaiada. Clara e Daniel agiram com uma discrição calculada, observando cada movimento da senhora Elara. Eles notaram que ela tinha o hábito de deixar um gravador de voz em seu escritório, ostensivamente para registrar recados importantes, mas, na verdade, uma ferramenta que ela usava para coletar informações e, possivelmente, distorcer conversas. Essa seria sua arma. O plano era simples, porém arriscado. Eles encenariam uma discussão sobre o passado, sobre a traição de Daniel e a dor de Clara, sabendo que a senhora Elara, com sua sede por controle e intriga, não resistiria a gravar. O objetivo era forçá-la a intervir na conversa, a expor seus próprios pensamentos e confissões, que seriam gravados sem que ela percebesse. A tensão era palpável. Daniel, com a voz embargada, começou a confessar a Clara como ele havia se sentido culpado por ter enganado Helena e como ele se arrependia de ter abandonado Clara. Clara, por sua vez, representou a mágoa e a raiva, questionando as motivações de Daniel e a frieza de Helena. As palavras eram dolorosas, mas necessárias. Eles estavam revivendo as feridas do passado, mas com um propósito. A senhora Elara, como esperado, não demorou a aparecer. Ela se aproximou sorrateiramente do escritório com o gravador ligado, ouvindo a encenação. Seus olhos brilhavam com uma satisfação doentia, enquanto ela absorvia cada palavra, cada lamento. Mas o ápice veio quando Daniel, em um ato de desespero calculado, exclamou: "Eu só queria entender por que tudo deu tão errado. Porque a verdade nunca foi dita claramente. Foi o gatilho." A senhora Elara não conseguiu se conter. Ela irrompeu na sala, seu rosto contorcido em uma mistura de triunfo e raiva. "A verdade é que você é um fraco, Daniel. Sempre foi. Não soube escolher entre uma mulher doente e uma interesseira. Eu tentei te proteger dela, daquela que só queria sua fortuna, daquela que te afastou de mim, que me afastou da família que eu servi por toda a vida." Suas palavras eram um rio de veneno, revelando um ciúme e uma possessividade que chocaram Clara e Daniel, mesmo eles esperando por isso. Ela confessou ter interceptado cartas, distorcido conversas, plantado dúvidas e mentiras, tudo para manter Daniel sob sua influência e afastar qualquer mulher que considerasse uma ameaça. "Eu sabia que você a amava, Daniel, e fiz o que era preciso para que você nunca mais a visse. Ela não era boa o suficiente para você, e Sofia precisava de uma mãe que fosse digna, não uma aventureira como aquela que ela teve, ou como você, Clara." Enquanto ela vociferava, Daniel, com um movimento rápido, pegou o gravador que ela havia deixado ligado sobre a mesa do escritório. A senhora Elara congelou, seus olhos arregalados de horror ao perceber a armadilha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da própria voz gravada da governanta, ecoando suas confissões mais sombrias. A senhora Elara foi sumariamente demitida, sua farsa desmascarada e suas mentiras expostas. A verdade, finalmente, libertou Daniel de um peso que ele carregava há anos.
A culpa, a mágoa, a incompreensão, tudo se dissipou. Ele não era um traidor, mas uma vítima de uma manipulação cruel. Para Clara, a revelação foi um divisor de águas. A imagem do Daniel vilão que ela carregava em seu coração desmoronou completamente. Em seu lugar, surgiu um homem complexo, que havia sofrido e sacrificado, e que agora estava diante dela, vulnerável e arrependido. A mágoa se transformou em compaixão, e a raiva deu lugar a um sentimento antigo, um amor que ela pensou ter sido extinto. A reconstrução da confiança não seria fácil, mas o caminho estava aberto. Clara precisava decidir se perdoaria Daniel completamente, se arriscaria a amar novamente e a construir um futuro com ele e Sofia. A superação do trauma do passado era um desafio, mas a possibilidade de um amor verdadeiro e uma família unida era uma promessa tentadora. O que ela escolheria? Clara e Daniel, agora livres das amarras do passado e das manipulações da senhora Elara, encontraram-se em um novo terreno. A reconciliação não foi um evento instantâneo, mas um processo delicado de redescoberta e reconstrução. As conversas se estenderam por horas, abordando cada ferida, cada mal-entendido. Daniel, com uma honestidade brutal, revelou cada detalhe de seu sofrimento, da doença de Helena, de sua tentativa desesperada de protegê-la e a Sofia. Clara, por sua vez, compartilhou a dor de sua própria desilusão, a sensação de abandono e a luta para superar um amor que parecia ter se transformado em cinzas. A cada palavra, a cada lágrima compartilhada, a confiança entre eles era tecida novamente, mais forte e resiliente do que antes. A base de seu relacionamento agora era a honestidade transparente, o perdão mútuo e uma compreensão profunda das complexidades da vida. Os momentos de carinho e afeto surgiram naturalmente, não como uma tentativa de preencher um vazio, mas como uma expressão genuína de um amor que, apesar de tudo, havia sobrevivido. Sofia, com sua inocência e alegria contagiante, foi o catalisador dessa união. Ela os via como um todo, como a família que sempre sonhou. Clara assumiu o papel de figura materna, com uma dedicação e um amor que surpreenderam a todos, inclusive a si mesma. Ela não era apenas a babá, mas a mãe que Sofia merecia, uma presença constante de carinho, apoio e risadas. A mansão, antes um lugar de segredos e tristezas, transformou-se em um lar vibrante, cheio de vida e harmonioso. Os dias eram preenchidos com brincadeiras no jardim, leituras de histórias antes de dormir e o aroma de refeições preparadas com amor. Daniel, por sua vez, redescobriu a alegria de ser pai, participando ativamente da vida de Sofia e compartilhando com Clara o prazer de vê-la crescer feliz e segura. A superação das adversidades havia fortalecido seus laços, e a celebração da nova família era a melodia que embalava seus dias. Os planos para o futuro de Clara e Daniel eram construídos sobre a solidez de sua nova união. Casamento, mais filhos, viagens, uma vida inteira juntos. Eles sabiam que nem tudo seria perfeito, que desafios surgiriam, mas agora tinham a certeza de que enfrentariam tudo juntos, com a mão um do outro e o amor de Sofia a guiá-los. A promessa de um amor duradouro não era mais uma utopia distante, mas uma realidade palpável, conquistada a duras penas. A felicidade, que um dia pareceu inatingível, havia sido encontrada após a tempestade, provando que o perdão, a superação e o amor verdadeiro podem prevalecer sobre a dor e a traição. Em uma tarde ensolarada, Clara, Daniel e Sofia passeavam de mãos dadas pelo jardim da mansão, agora repleto de flores coloridas. Sofia corria à frente, com seu vestido esvoaçante e um sorriso que iluminava o mundo. Daniel apertou a mão de Clara e ela retribuiu o gesto, um olhar de cumplicidade e amor trocado entre eles. A jornada de Clara, de uma mulher desesperada e desiludida a uma mãe e esposa amada, era um testemunho da resiliência do espírito humano.
Ela havia encontrado não apenas um amor, mas uma família, um propósito. A vida havia lhe dado uma segunda chance e ela a abraçava com gratidão. A mensagem final ressoava no ar. Não importa quão sombrio o passado possa parecer, sempre há um novo amanhecer, uma oportunidade para recomeçar, para amar e para ser feliz.